Amém? Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Nós vamos ler esse único versículo e nós vamos orar. E aí depois nós passamos a ministrar. E você senta depois que... Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos ler junto? Você pode ler na versão que você tiver aí na sua Bíblia. Vamos ler? Guardemos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez hoje aqui, pelo que o Senhor já tocou ao nosso coração, o despertamento que o Senhor já trouxe a nós. Obrigado pela Sua presença, que é inegociável, e a Sua palavra nos garante isso, que quando 2 ou 3 se reúnem em Seu nome, o Senhor está de forma manifesta ali no meio deles, e nós contamos com essa presença. Obrigado, Pai, pela unção que concerne ao meu chamado, para tocar a vida das pessoas, para fazer chegar ao coração delas a palavra como ela é, porque, Pai, eu estou plenamente convencido de que não existe habilidade suficiente em mim, e mesmo que existisse uma grande habilidade, isso não responde totalmente pelo que é necessário, mas sim, Pai, é a Sua unção que faz a diferença, é o Espírito da palavra que penetra os corações, e Pai, o desejo do meu coração é que aquilo que está no seu coração hoje, em plenitude, alcance o nosso, em nome de Jesus. Que nós discernamos esse domingo, que nós discernamos, Pai, aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas, acrescentar a nós nessa manhã, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Você pode sentar. Amém? Aleluia. Amados, ontem eu e a Maristela estávamos em casa. Ela ia sair para um trabalho que ela ia fazer à tarde, e nós estávamos ouvindo umas mensagens. A gente sempre se alimenta, né, de ministros que são da palavra da fé, que creem como a gente crê, que têm compromissos com Deus e não apenas com a religião, amém? Isso eu estou dizendo para que quando você for se expor a outro tipo de mensagem ou a outro ministro, que você observe esses critérios, que nem tudo que você vê na TV, em nome de Deus, está alinhado com a palavra, mas esse não é o meu propósito. Só quis dizer, nós estávamos ali ouvindo das pessoas que foram um dos meus mentores no tempo de escola, e ele disse uma coisa que não é sobre o que eu vou falar aqui, mas sinalizou a minha mensagem, né? Ele disse que muitas vezes a gente está pensando em trazer para a igreja algo teologicamente profundo, né? ou sempre algo novo, e ele disse que às vezes a gente não tem nem tempo para fazer uma coisa profunda demais. Graças a Deus, a nossa questão aqui não é falta de tempo, graças a Deus, mas é exatamente vendo a utilidade, a funcionalidade, o propósito. Você concorda comigo que se eu passasse aqui 40 e 45 minutos falando sobre definições de palavras no grego, no hebraico, ia ser bom que você ia ter algum tipo de informação cultural, mas para a sua vida isso ia acrescentar pouca coisa, sim ou não? Então, mais do que informação, a gente precisa estar sensível para provisionar, para ser instrumento, para trazer aquilo que vai ser útil, amém? Então, sempre que você estiver diante da palavra, seja eu pregando, a Maristela, ou qualquer um dos, graças a Deus, pregadores que essa igreja tem agora, amém? Só está aparecendo novos cada vez mais. Sempre a gente esteja diante da mensagem com expectativa, né? Porque eu ou os outros, nós somos canais, e Deus tem falado, graças a Deus, nesse lugar aqui, não somente através da minha vida, amém? Mas de cada um que tem subido aqui. E eu estou fazendo essa introdução para poder chamar você para dentro daquilo que Deus quer ministrar a nós, que com certeza não é algo novo, não é algo profundo, mas Deus está sinalizando coisas para as nossas vidas, amados,
sempre eu creio nisso e continuo crendo que, eu disse aqui para você, eu estou vivo por causa da palavra. A palavra é o trilho que nos sustenta. E todo compromisso de Deus, preste atenção nessa declaração, toda manifestação de Deus que respinga na nossa vida, que chega até nós, ou respinga, ou cai torrencialmente sobre nós, primeiro passa pela palavra. Você entendeu essa expressão? O que eu quero dizer é que Deus tem compromisso conosco, sim, mas o compromisso que Deus tem conosco é por intermédio da sua palavra. Não é isolado, amém? Quando a Bíblia fala sobre, e essa palavra Deus nos deu o ano passado, né, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, o texto conclui dizendo, segundo o poder que opera em nós. E esse poder que opera em nós, ele não é do nada. Esse poder que opera em nós, ele é por causa do que Deus fez em nós, por causa de Cristo. Ele é por causa da palavra em nós. Você está comigo? Então, sempre tem uma fração daquilo que seria o resultado final, que tem a ver conosco. E, por favor, não entenda aqui que eu estou querendo falar sobre mérito, que a gente tem que merecer, que a gente tem que sacrificar. Nós não cremos dessa forma. Nós não cremos em mérito, nós não cremos em respostas mediante sacrifícios, nós não encontramos respaldo na nova aliança para falar sobre isso. Mas quando eu digo que dentro de tudo aquilo que Deus provisiona tem uma parte nossa, amados, é exatamente porque se você olhar pela perspectiva daquilo que a Bíblia mostra da obra de Cristo, as coisas já foram feitas. A vontade de Deus está muito clara. Você não precisa nem ser muito profundo teologicamente para você ver que as inclinações do caráter de Deus é para o bem, sim ou não? Ou você acha que Deus está inclinado para o mal? A inclinação de Deus é para o bem em detrimento do mal. A inclinação de Deus é para a alegria em detrimento da tristeza, sim ou não? Deus está sempre favorável à provisão e não à falta, sim ou não? Então, quando a gente olha para isso tudo, só fica uma coisa pendente, é a forma como a gente está lidando com isso que está disponível. Então, quando eu vi aquele homem dizendo ontem, a gente precisa falar sobre coisas simples. Se Deus guiar você a dar um estudo de uma coisa profunda, amém. A gente pode fazer isso no ambiente da escola, amém? Quantos estão crendo na escola? Eu creio, amados, que a gente está dentro de um processo. Fica comigo aqui para você entender. Quantos entendem a expressão processo? O que é um processo? Um processo é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, né? Nós estamos dentro de um processo e a gente precisa discernir. A Marcela usou uma expressão aqui hoje, quando ela falou, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Ela falou sobre envolvimento. A gente precisa discernir esse processo e a gente precisa se envolver nesse processo. Eu e você, eu posso ter 50 anos de crente e você mais do que eu. A nossa vida não vai ter diferença, amados, só por estar no lugar aqui. Mesmo que a gente estiver ouvindo uma boa palavra, mesmo que a gente estiver debaixo de uma unção confirmada, aprovada, que tenha sucesso nacional, mundial, não vai ter diferença só por estar no mesmo ambiente. Precisa-se ter discernimento, precisa ser levado a sério o processo, e você precisa dizer, isso tem a ver comigo, eu faço parte disso, senão a gente vai ficar boiando. Você está comigo? A gente vai ficar boiando, e esse boiar que eu falo é exatamente estar no mesmo lugar e não ver as coisas acontecerem. E Deus nos fez entrar em 2023 reforçando coisas que Ele já tinha falado em 2022, mas sobre as expressões usadas definitivo, a expressão usada é rompimento. Você está comigo? Amém. Então, se a gente discernir que a gente está dentro de um processo, se a gente levar a sério esse processo, ele vai nos levar a esse lugar de rompimento definitivo. Tem áreas que a gente precisa de rompimentos definitivos. Quais são as áreas que a gente precisa de rompimento? É aquelas que não deviam estar na nossa vida, ou que está nos limitando. Essas coisas a gente precisa romper. Você está comigo? Então, eu confesso, esse sou eu, né? Talvez você seja diferente. Eu confesso, amados, até pelo tempo em que as coisas já vêm acontecendo, até pela minha idade, né? Que eu não sou tão velho assim, mas também já não cozinho mais na primeira fervura, né? Eu confesso que eu gostaria que as coisas acontecessem rápido. Só eu.
Eu confesso que eu gostaria que as coisas acontecessem bem rápido, assim, bem rápido. Mas a vantagem do processo, amados, é que o processo ele nos ensina não só a receber, mas a manter aquilo que recebeu. Não só a romper, mas se manter no rompimento e progredir no rompimento. Porque o processo tem a ver com espera, tem a ver com abdicação, tem a ver com perseverança. E a Bíblia diz, contudo, tendes necessidade de perseverança, para que depois que você tenha feito tudo, receba. Então, Deus é galardoador, Ele está pronto. Em relação ao tempo, a gente está atrasado. Para a gente não ficar desculpando, é porque não chegou o tempo de Deus. O tempo de Deus já passou, a gente está atrasado. Você está comigo? Mas a gente precisa entender que, já que as coisas observam um tempo, eu não posso mais retardar. Você não pode mais retardar. Amém? Então Deus está assinando. Eu penso assim, que Deus está, provavelmente Deus vai começar agora, através da minha vida, através de quem vier aqui, sinalizar passos, coisas em parte, até porque a gente não administra muitas coisas de uma vez só. Deus vai começar a sinalizar passos para que a gente vá ajustando as coisas. Porque eu falava aqui, e eu sei que você já deve ter pensado nisso também, sobre tudo que nós recebemos como sinalização o ano passado, que devia acontecer e não aconteceu, né? A gente falou, ou pelo menos não aconteceu na fração que deveria. E aí aí dá margem para os questionamentos, para o diabo trazer setas, para você ficar no natural. Quantos estão acompanhando? Até que você está pegando o raciocínio, porque se você lembrar do texto que eu li, eu ainda não entrei na mensagem, mas não vai ser demorado, amém? A gente está só construindo aqui o que eu quero falar, né? O que Deus colocou no meu coração, e é uma coisa simples. É uma coisa simples. Então eu estava dizendo que se Deus falou essas coisas e elas não aconteceram, pelo menos na medida que devia acontecer, é exatamente porque faltou a nossa correspondência, pelo menos no nível que deveria. Então, há muito tempo atrás eu li um livro chamado O Monge e o Executivo. Foi um livro que me ajudou muito sobre liderança. E tinha uma frase ali, que eu nem sei se é do escritor do livro, porque eu já ouvi outras pessoas dizer. Eu sei que não é minha, isso eu sei. Tinha uma frase ali que é conceito de insanidade. Insanidade, todo mundo sabe? Loucura. Aí, conceito de insanidade, 2 pontos. Continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Ele dizia isso lá no livro, né? Então, assim, simples assim, a palavra que Deus tem para mim e para você. Veja, nós somos as mesmas pessoas, com algumas caras novas, né? E com algumas caras ausentes também. Nós somos as mesmas pessoas, Deus é o mesmo. O propósito para essa igreja, para esse lugar é o mesmo. Então, as coisas não mudaram. E o que precisa mudar é a forma como a gente vai lidar com essas coisas, para que a gente não chegue no final do ano de novo, sem ter recebido ou sem ter acontecido as coisas na proporção que Deus prometeu que aconteceria. Por que eu estou insistindo nisso? Porque exatamente essa revelação está muito palpável, está muito tangível. Tem algo de diferente que precisa acontecer. Amém. Glória a Deus. Quantos? E não é em Deus. Amém? E não é em Deus. Então, só para você entender, nós lemos aqui: guardemos firmes a confissão da nossa esperança sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Tem umas versões que até diz: guardamos firme a confissão da nossa fé sem vacilar. Então aqui fala sobre fazer uma coisa e como fazer. É como a Marcela disse aqui, a Bíblia fala sobre buscar a Deus, sim ou não? Mas não é só buscar, é como buscar. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Aí, quando me buscar de todo o coração. Então, ele diz que quem busca, acha. Mas só quem busca, acha, quem busca de todo o coração. Então, além de fazer a coisa, ainda tem a forma certa de fazer. Aqui ele fala sobre guardar. Guardar a confissão da esperança. Mas ele não diz só que tem que fazer isso, ele diz sem vacilar. Então, quando ele diz sem vacilar, e daqui a pouco a gente vai partir para você entender o que isso quer, guardar a confissão, o que quer dizer. Quando ele diz sem vacilar, amados, é porque vai haver pressões, vão haver eventos, acontecimentos que vai trabalhar no sentido da gente vacilar.
Alô, você está aqui? Então, quando eu comecei a aprender, e eu acho que alguns de vocês já nasceram, graças a Deus, nessa realidade de uma palavra da fé, mas não é a realidade de todos aqui. Eu, por exemplo, não. Eu nasci numa realidade, graças a Deus, que eu nasci de novo, ali naquele lugar, naquela igreja, mas não tinha revelação da palavra. E eu entendi a fé de uma forma muito passiva. E quando eu comecei a aprender, amados, sobre a revelação de fé, eu fiquei muito empolgado, porque eu entendi a fé apenas no sentido de fé em. Você entende? Fé em Deus. Tipo assim, eu acredito naquela pessoa. Então, eu tinha fé em Deus, né? E o restante da vida era normal, como qualquer outra coisa. Eu dizia que tinha fé em Deus como uma forma de professar a minha religião, vamos dizer assim, mas a forma como a minha vida era administrada, ou como se conduzia, era passivo, era se acontecer, amém, se não acontecer é porque tinha que ser. Então, a revelação da fé que me ativou foi perceber que fé não é somente em, fé é para. Quando nós vimos, por exemplo, versículos bíblicos dizendo que o justo viverá pela sua fé, aí a gente começou a entender que fé não é só a referência de uma coisa que você diz, eu tenho essa fé, ou eu acredito naquilo, mas é um viés, é um mecanismo, é um estilo de vida, é uma forma de viver. Então, pastor, você está dizendo que o pastor disse para falar sobre coisas simples, e você vai falar sobre viver pela fé. Sim, só que eu vou pontuar uma coisa que Deus trouxe ao meu coração, que é uma partícula importante da fé que a gente tem desconsiderado, que a gente tem aberto mão. E quantos sabem que Deus quer que a gente avance? Amém? Amém? Você pode declarar isso sobre a sua própria vida? Diga assim, Deus quer o meu crescimento. Diga. Diga, Deus quer que eu avance. Agora, você já viu, antigamente a gente não tinha muita coisa para fazer quando era guri, assistia muita bobagem, assistia uns programas no SBT, Passa, Repassa, e tinha tipo umas gincanas, só eu assistia isso. Tinha umas brincadeiras bobas ali numa gincana. E não sei se você lembra de uma brincadeira que você tinha que correr com a colher na boca e com o limão na colher. Né? Quem lembra disso? Você já viu alguma brincadeira dessa numa gincana? Aí você tem que correr com a colher na boca. Aí você vai aqui, ó, correndo. Aí você tem que percorrer uma distância determinada para depois ou passar o limão para a colher de outra pessoa e ela fazer aquele processo. Você deve estar pensando, pastor, está doido, o que é que isso tem a ver com a mensagem? Tem tudo a ver. Tinha uma regra naquela brincadeira. Se eu boto o troço aqui na colher, vou correndo, já estou na metade do caminho, o limão caiu, eu não podia pegar só o limão, colocar aqui e seguir dali. Eu tinha que pegar o limão, colocar aqui, voltar para o começo e correr de novo, porque a regra era correr tudo aquilo sem deixar cair. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Tem coisas na vida que a gente vai simplesmente deixar cair e a gente vai avançar sem precisar pegar de volta. Mas tem outras coisas, amados, que a gente não tem como só continuar, porque se você continuar sem aquilo que caiu, não é como uma brincadeira de limão que não vai dar em nada. Alô, você está comigo? Você está acompanhando? Tem coisas que se a gente vai conduzindo e a gente deixa cair e a gente segue, para de acontecer as coisas. Então eu tenho que pegar aquilo e voltar e começar de novo com aquilo. Você está comigo? Porque senão não vai acontecer o que teria que acontecer. Então, o texto de hoje e o que nós temos para falar hoje, que eu já falei a metade, então só falta bem pouco, você não precisa ficar preocupado com o tempo, que eu acho que eu estou mais preocupado do que você. É sobre uma prática, amados, que é uma partícula da fé. A Bíblia diz, o justo viverá sobre a fé, o justo viverá pela sua fé. E uma coisa que é uma partícula da fé, mas que a gente tem deixou cair alguns de nós pelo caminho e seguiu correndo com a colher na boca, sem pegar isso, que é a confissão. A confissão. Deus vai falar de forma muito simples comigo e com você hoje. Lembra que eu disse que Deus vai ajustando coisas pouco a pouco,
para que a gente não chegue no fim e dizer, poxa, nem aconteceu as coisas que Deus tinha falado. Deus vai sinalizar como uma construção que você bota um tijolo de cada vez, que a gente precisa ir ajustando coisas para que a gente não se encaixe dentro daquele conceito de insanidade, de continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. E a primeira, eu não estou dizendo que essa é a mais importante, mas é a que Deus sinalizou a mim agora. A primeira coisa que veio no meu coração, amados, que a gente precisa definitivamente ajustar é o que a gente fala. O texto diz, retenhamos firmemente a confissão da nossa fé, sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel. Nós temos que decidir que tipo de fonte a gente é, porque a Bíblia diz que é incoerência de uma mesma fonte sair água boa e água amarga. E o que Deus chamou a minha atenção ontem, amados, é que as coisas vão acontecendo, a gente vai dando atenção aos acontecimentos, daqui a pouco a gente fala sobre aquilo, e tudo que a gente fala, a gente adiciona, ou melhor, sobre tudo que a gente fala, a gente adiciona ou vida ou morte. Provérbio 18, 21 diz, morte e vida estão no poder da língua, aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Sobre tudo que eu falo, ou eu faço aquilo crescer, ou eu faço aquilo diminuir, ou eu faço aquilo viver, ou eu faço aquilo morrer. E aqui o escritor aos Hebreus, sabiamente, ele fala sobre manter firme a confissão da nossa fé, ou da nossa esperança, que é uma partícula da fé. O que é fé? Fé não é, eu acredito em fulano. Não, fé é a firme convicção de coisas que se esperam. E é por isso que ele diz aqui, mantenha firme a confissão daquilo que você espera. Porque eu e você vamos ser pressionados a falar o que está acontecendo, em vez de falar o que a gente quer que aconteça. Eu e você, nós vamos ser sugeridos a falar do que a gente está sentindo, como Juliana pregou terça-feira, do que falar do que a gente crê. E aí eu quero trazer alguns textos da palavra, para você ver que a palavra, a prática, diga prática, diga de novo, prática. A prática, amados, de falar a palavra é imprescindível. Porque aquilo que eu disse, morte e vida está no poder da língua. Então a gente tem um instrumento, a gente tem um poder em nós que está sempre gerando algo, sempre gerando algo. Aí uma palavra que está sempre na minha boca e da pastora é intencionalidade. É você fazer de forma consciente. É você não estar diante das coisas, nem eu estar diante das coisas como um mero número, porque ou a gente está influenciando, ou a gente está sendo influenciado, ou a gente está condicionando o ambiente da nossa vida, ou alguém ou alguma coisa está fazendo isso por nós, ou a gente está num tempo bom e numa atmosfera boa, por causa de como a gente se posiciona na palavra, ou nós estamos sofrendo pressão de coisas fora, porque onde a palavra não está manifestando Deus, o diabo está sendo manifesto. E por incrível que pareça, amados, o problema não é a presença do diabo, o problema é a ausência de Deus. O diabo, amados, não é nada quando a presença de Deus está manifesta. Aí eu quero lhe mostrar, porque às vezes a gente traz desculpa, mas a palavra de Deus, ela deve estar dentro de nós. Sim, mas se ela estiver só dentro e a gente não fizer ela sair, eu acho que nem existe essa possibilidade. Se a palavra estiver dentro, amados, a Bíblia diz que a boca fala. Mas só para você ver, Romanos capítulo 10, versículo 8. Eu já preguei a mensagem, sabia? Se eu quisesse parar agora, eu acho que você já entendeu. Você já entendeu o que Deus quer tratar conosco hoje? Você veio para aqui hoje de manhã para receber isso aqui. Isso aqui. Alinhar nesse processo que não é tudo, que Deus está construindo para que a gente faça rompimentos reais. A primeira coisa definitiva que a gente tem que fazer, amados, é falar como crentes que somos. Como alguém que tem a palavra dentro. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz, mas o que ela diz? A palavra está perto de ti. Veja que antes de dizer no coração, diz que está na boca. É claro que aqui não é a ordem mesmo, porque a ordem ela chega no seu coração e depois você fala. Mas eu peguei o texto para você ver que não está só no coração.
Ele diz: pois o que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé. Diga a palavra da fé. Qual é a palavra que tem que estar na nossa boca? A palavra da fé. E o que é a fé? Fé é uma posse antecipada. E entenda, amados, nessa igreja, sobretudo, porque eu só posso falar dessa, não posso falar das outras, nós não pregamos aqui para você ser informado das coisas. Nós pregamos aqui para você ser alimentado, é porque Deus está sinalizando que a gente precisa disso. E eu quero lhe dar uma sinalização. A Bíblia diz: anda com os sábios e serás sábio. A Bíblia também diz: diga com quem andas e eu direi quem tu és. A Bíblia também diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que é que eu estou falando agora? Eu nem estava aqui no plano, mas veio. Aquilo que a gente fala também é produto de com quem a gente está associado, a quem a gente está se expondo. E eu entrei nisso para dizer, a prática da vida, a prática da confissão na vida cristã é algo importantíssimo. E se você quer viver isso e pegar por associação, eu quero dizer, cole na pastora Maristela. Que é isso, pastor? Você está fazendo cortesia com chapéu alheio, né? Isso é um ditado que diz lá na Paraíba. Tipo assim, você está precisando de tal coisa, peça a fulano, né? Em vez de dizer, você está precisando, eu lhe dou. Ah, pastor, você está dizendo isso porque você não tem? Não, eu estou dizendo isso porque eu convivo com ela. Alô, você está aqui? Quantos já entenderam a mensagem de hoje? Nós estamos falando sobre se comportar, amados, e falando fé porque nós cremos, e falando fé porque a palavra está dentro, e falando fé porque fé gera vida. Não é aquele comportamento onde nós somos só responsivos ao que está acontecendo. Eu vou trocar essa palavra para ficar melhor. Existem duas palavras que a gente precisa discernir e aprender. Uma é proativo e a outra é reativo. Reativo e proativo. Talvez você não esteja familiarizado com isso e a gente precisa talvez falar mais sobre isso. Duas palavras importantíssimas, proativo e reativo. Você veja que as duas coisas falam sobre atividade, né? Ativo e ativo. Agora, reativo é aquilo que você sempre faz, é a atividade que você tem sempre em resposta a algo. E ser reativo nem sempre é bom, porque você não está sempre exposto só a coisa boa. Você está comigo? Então, a melhor entre essas frações, ou entre essas coisas que nós estamos falando, é ser proativo. O que é ser proativo? É você tomar a decisão consciente antes. É você agir de forma intencional. Não é você esperar as coisas acontecerem para você reagir àquilo. É você ter uma postura de ação. Isso fala sobre ser proativo. A expressão pró quer dizer favorável. Bom. Isso é usado até na medicina. Antibiótico e probiótico. Já ouviu falar? Antibiótico é contra a bactéria, vamos dizer assim. E o probiótico é a favor da bactéria. Entendeu, amados? Estão entendendo? Então, deixa eu ir para cá para a gente não ficar filosofando entre o nada e o desconhecido. Só para você entender que Deus está sinalizando coisas simples para nós. Deus está falando com os poucos presentes que tem aqui, que a gente precisa pôr um guarda na nossa boca, porque eu queria tanto dizer, amado, que a partir de amanhã não vai ter pressão, que a partir de amanhã todos os problemas vão desaparecer, mas isso não seria verdade. Leia comigo, Josué, capítulo 1. Porque eu estou querendo reforçar na sua vida e na minha também, que é uma parte imprescindível da nossa vida cristã e da nossa relação com Deus, não só ler a palavra, não só colocar ela para dentro, mas falar. Amém. Falar. O texto diz, retenhamos firmemente a confissão da nossa fé, sem vacilar. Amém. Veja o que diz Josué capítulo 1, versículo 1, ele diz, não deixe de falar. Ah, pastor, mas eu já... Josué capítulo 1, versículo 8.
Pastor, mas eu já sou uma pessoa falante. Fulano é muito falante. Mas não é só ser falante, amados. Aqui ele não diz apenas não deixe de falar somente. Ele diz, não deixe de falar das palavras desse livro. Não é só falar qualquer coisa. Está comigo, irmão, ainda? Então não deixe de falar do livro dessa lei. Medite nelas de dia e de noite. Aí, a partir daqui, vai falar sobre consequências disso. Ele diz, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito, e só então você prosperará e será em tudo bem-sucedido. Meu Deus, que frieza, né? O calor desse, e só teve um amém. Você quer ser bem-sucedido? Está aqui o resultado. Então Deus está nos ensinando que nós não vamos nos comportar esse ano de forma passiva como a gente se comportou o ano passado. E que se a gente correu e deixou o limão cair da colher, amado, a gente está sendo sinalizado hoje para voltar. Vamos pegar de novo esse negócio. Vamos trazer para a nossa boca a confissão da fé, sem vacilar. Mas pastor, não aconteceu, porque vacilou, porque eu vacilei. Não vou dizer você, para você não ficar com raiva de mim. A gente precisa manter firme a confissão da fé, porque o texto conclui dizendo, porque aquele que prometeu é fiel. Porque aquele que prometeu é fiel. A falta de falar a palavra, amados, tem comprometido o nosso futuro. Você pode dizer isso? A falta de falar a palavra tem comprometido o nosso futuro. Que futuro a gente quer? O que é que nós queremos para amanhã? O que é que eu quero para amanhã? O que é que você quer para amanhã? A gente precisa falar isso hoje. Palavras são sementes. Ah, pastor, mas eu não estou com vontade. Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Ah, mas eu só falo o que eu tenho vontade. Cuidado, amados, as nossas vontades, muitas vezes elas nos traem, porque está sendo influenciado pelo que está acontecendo à nossa volta. A mulher do fluxo de sangue, eu não vou ler, mas você vê que chegou uma hora que ela foi livre de uma doença de 12 anos, que quebrou ela financeiramente, que separou ela da sociedade, sim ou não? Isso é o futuro, é a conclusão, a coroa do assunto. Mas sabe como começou esse assunto? Ela ouviu falar de Jesus e depois ela começou ela mesma a falar, se eu tocar nele, eu serei curado. Se eu tocar nele, eu serei curado. Você acha que essa mulher estava com vontade de quê? Se fosse eu, estava com vontade de morrer. Dinheiro não tinha mais, amigo não tinha mais, sangrando há 12 anos. Mas de repente ela estava diante de Jesus curada. De repente ela estava diante de Jesus pronta para ser reinserida na sociedade. De repente uma coisa que durava 12 anos se encerrou, de repente. Mas começou com ela dizendo, se eu tocar nele eu serei curado. Ela manteve a confissão. Pastor, a fé, tudo que eu preciso na fé é falar. Não, eu disse aqui no começo que a confissão da fé é uma partícula da fé, mas é uma partícula fundamental. Porque primeiro a fé vem pelo... A gente pode pegar bem nesse texto dela, que é Marcos 5, 25, que eu não quero ler para ganhar tempo, que tem todo o mecanismo ali. Primeiro ela ouviu falar de Jesus. Depois ela começou, amados, a meditar, porque a fé vem pelo ouvir, ela cresce pelo meditar. E uma das coisas de meditar é falar. E ela começou a falar, se eu tocar nele, serei curado, se eu tocar nele. E depois ela agiu em fé. Mas hoje a gente está vendo uma coisa só, porque Deus está sinalizando. Receba isso hoje, depois Ele vai sinalizar outra coisa, através da minha vida, através de um de vocês aqui. Mas são coisas que Deus quer que a gente faça diferente do que a gente fez o ano passado, porque a gente vai ter resultado diferente, amém? Preste atenção, que a Bíblia fala, aqui diz conservar, guardar, deixa eu ver como é que está na minha, guardemos. Tem outras versões que diz conserve.
Mantenha a confissão da vossa fé. E ainda tem outras versões ainda tem outros textos que diz para guardar a fé. Sim ou não? Então, se a gente tem que guardar a confissão, se a gente tem que guardar a fé, é porque existe uma postura de manutenção, de cuidado em relação a essas coisas, porque ela pode se perder. Quantas coisas boas nós já fizemos num tempo e deixamos de fazer? E quando a Bíblia diz, guarde firme a confissão da vossa fé, ou guarde a sua fé, é porque é possível perder tanto um quanto o outro. Se não faz, perde. Se para de fazer, perde. Ah, pastor, mas faz tanto tempo. Eu queria ler com você Romanos capítulo 4, versículo 18, só para lhe motivar. As coisas vão acontecendo, amados, a gente vai, não, só queria dizer para fulano, na TV está dizendo isso, tal lugar apareceu tal coisa. Só que, enquanto você está falando o que o sistema está dizendo, você está deixando de falar a palavra. E quando nós nos abstemos de falar a palavra por um tempo longo, incredulidade se estabelece, medo se estabelece, falta se estabelece. Alô, você está aqui? Veja Romanos capítulo 4 aqui. Versículo 18. Romanos, Marisa, no Novo Testamento, vai ser lá para o final. Se a senhora procurar do fim para trás é melhor. Abriram, amados? Romanos 4, 18 diz assim, Abraão creu contra toda esperança. Ou seja, ele não tinha referências naturais. Abraão tinha referências naturais para receber a promessa. A promessa era para ser pai de muita gente, só que ele era velho e não era pai de ninguém ainda. Será que era contraditório? Parece com algumas coisas que Deus fala com a gente olha e diz, oxe. Abraão creu contra toda esperança. E em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como lhe fora dito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, preste atenção, amor, 4,18, amor, agora já estou no 19, Romanos 4,18. Sem enfraquecer na fé, é sobre isso que a gente está falando. Diga assim, a ausência de confissão da palavra gera enfraquecimento da fé. Diz que era bem difícil a coisa, ele creu contra a esperança, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Você veja que aqui ele não negou que existia uma adversidade. Ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, olhe para mim e diga, mesmo assim, é o que está escrito. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa, mas foi fortalecido em sua fé. Veja que no começo do texto, Kátia diz, não enfraqueceu na fé. E ele não só, que eu podia dizer assim, ele não só enfraqueceu, ele manteve, ele ficou naquele nível. Não, ele não só não enfraqueceu, como ele se fortaleceu, porque essa é a dinâmica do reino. A Bíblia diz que essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Não se sinta condenado se as coisas não estão nesse nível, mas Deus está ministrando a mim e a você, porque Ele está querendo nos trazer para isso. Diga progresso, continuidade, avanço, prosperidade, crescimento. Essas palavras têm que estar na nossa boca esse ano. Veja, e ele vai dizer, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido, dando glória a Deus. Preste atenção aqui numa coisa, para que a gente resolva definitivamente um problema. Uma questão, na verdade não é um problema, é só um mal entendido. Aqui diz que ele se fortaleceu, dando glória a Deus. A gente pensa que se fortalecer dando glória a Deus é ficar dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, a Bíblia não diz que ele se fortaleceu dizendo essa frase.
Abraão se fortaleceu repetindo a frase glória a Deus. Não, diz que ele se fortaleceu dando glória a Deus. Dar glória a Deus não é falar glória a Deus. Isso é uma coisa boa, a gente deve falar. Mas dar glória a Deus é o que aconteceu, amados, entre 75 anos de Abraão a 100 anos até ele ter, que era a circunstância batendo a porta dele, e ele dizendo, eu vou ficar com a palavra. Isso é dar glória a Deus. Isso é as coisas de dizer, a doença vai lhe matar, e você dizer, mas eu fico com o que a palavra diz, porque Deus é fiel. É dizer, vai faltar o dinheiro para aquela conta, e você vai dizer, não, Deus disse que vai prover, e eu fico com a palavra. Mas, pastor, eu não vejo Abraão fazendo isso, porque você é desatento. A Bíblia diz que ele se chamava Abrão, e foi mudado seu nome para Abraão, que é pai de multidões. Cada ano que passava, que Isaac não vinha, amados, você acha que o diabo não juntava tudo de recursos que ele tinha para acusar Abraão e dizer, nunca vai acontecer. Porque a gente não consegue esperar um ônibus na parada 30 minutos. Que a gente já disse que começa a praguejar. Abraão esperou 25 anos. Só que ele não enfraqueceu na fé. Porque, ai meu Deus, mais um ano, de novo. 23 agora, 22 já passou. Agora, ele chamava Abrão, passou a ser chamado Abraão, que era o quê? Pai de multidões. O cara que não era pai de ninguém. E aí Deus chamou ele e disse, de dia eu vou lhe dar estratégias para você se fortalecer na fé em vez de enfraquecer. De dia, quando você vê a areia, você pensa, meus filhos serão assim, como os grãos da areia da praia. E de noite, você olhe para as estrelas e conte, será assim. Estratégias de manter a fé ativa, porque tudo que Abraão via não era só areia e estrela não, irmão. Ele viu o tempo passar, ele via Sara envelhecer cada vez mais, ele viu as outras pessoas conseguirem aquilo que ele queria. E o diabo pegando essas referências e tentando enfraquecê-lo. Mas quando ela dizia, Abraão, ela estava dizendo, pai de multidões. E quando ele saía de manhã, dizia, minha família vai ser assim. E o diabo dizendo, você nunca vai ter um filho. Ele dizia, não, minha família vai ser assim, como a areia da praia do mar. Passou 10 anos já. Você não vai ter essa família. Não, meus filhos serão como as estrelas do céu, em quantidade. Isso é dar glória a Deus, irmão. Gritar glória a Deus na igreja é só uma forma de expressar seu reconhecimento ao Senhor. Dar glória a Deus é decidir, diante daquilo que lhe pressiona, ficar com o que Deus diz e falar. Último texto, que coisa boa para a gente encerrar. Eu quero ler Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículo 27. Deixa eu só jogar um pano de fundo aqui bem rápido para você ver. Números 13 foi aqui onde Moisés mandou 12 espias, diga 12. 12 pessoas, irmãos, para fazer uma tarefa, tá? Então ele mandou 12 pessoas para olhar a terra, presta atenção, uma terra que Deus já disse assim, eu vou dar a vocês. Ele não disse assim, talvez não. E aí esse texto que nós vamos ler aqui, é eles voltando já de ter espiado a terra, tá certo? Então foi aí que eles começaram a possuir. Então disse isso só para você se localizar dentro do texto. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Então Números 13, 27. Olha só. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel, com fartura. E aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que está lá, que vive lá, é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, jebuseus, amorreus, vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante a multidão e disse, subamos, tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar ele. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo daquela terra. E disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. E todos os que vimos são gigantes. E vimos também
ou são de alta estatura, e vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem pareciam gafanhotos, e nós a eles. Então, preste atenção aqui para vocês entenderem. Aqui tinha 12 pessoas que foram ver a mesma coisa. Quantos sabem que eles viram a mesma coisa? O que é que eles viram? Uma terra boa, que era tão fértil que para carregar um cacho de uva precisava de 2 homens numa vara carregando. Sim ou não? Tinha inimigos a terra? Claro que tinha. Naquele tempo, para possuir, tinha que matar o inimigo. Era guerra literal. Só que Deus já tinha dito para eles. Presta atenção, porque isso aqui é determinante. A gente vai ver aqui, amados, para a gente encerrar essa mensagem, a diferença no resultado final de quem abre mão da confissão e de quem mantém a confissão. Não tem nenhum texto dizendo assim, você vai possuir se for facinho, facinho. Porque, amados, você já parou para pensar que para Deus não existe nada difícil? A Bíblia diz isso. Então, as coisas só vêm para nós como difíceis demais porque a gente está contando com a nossa própria força, com a nossa fragilidade. Então, 12 pessoas, e não era qualquer um, a Bíblia diz que eram 12 príncipes, eram pessoas que estavam habilitados para aquilo. Só que 10 deles voltaram com uma declaração, viu que nós vimos aqui, Provérbios 18, 21, morte e vida está no poder da língua. Eles vieram com a declaração mesclada, a terra é muito boa, os frutos são bons, mas eles são grandes demais, a gente não pode atacar. Aí diz que Josué, deixa eu só me encontrar aqui, não, Calebe, porque dos 10, só 2 não abriram mão da confissão de fé. Só 2 mantiveram a confissão, que foi Josué e Calebe. E disse que Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, não, subamos, tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Porque Deus tinha mandado eles espiar a terra, mas porque aquilo era uma dinâmica de como funcionavam as estratégias de guerra. Não era para ver se ia, não. Não era para ver se conseguia, não. Quem sabe, vocês vão olhar para ver se dá certo. Não, ele diz, vão espiar a terra que eu dou a vocês. Ele diz, é certo que venceremos. Ei, quantos estão passando pressão aqui, não levanta a mão não, vou só lhe dizer uma palavra, é certo que venceremos. É financeiro, é certo que venceremos. É na justiça, é certo que venceremos. É desemprego, é certo que venceremos. É problemas psicossomáticos, é certo que venceremos. É saúde ou falta dela, é certo que venceremos. Subamos, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar. Aí agora, eu já li essa parte, não quero ser repetitivo. Diz que eles espalharam um relatório negativo e se vendo como gafanhoto. Ah, a gente é tão pequeno, eles são gigantes. Amado, mesmo se você fosse do tamanho de um gafanhoto, você era o gafanhoto mais poderoso que essa terra, por causa do maior que habita em nós. Você está comigo? Aí o 14, que é o versículo seguinte, ou melhor, o capítulo seguinte, capítulo 14, agora começando do versículo 1, diz, levantou-se, pois, toda a congregação, presta atenção que quando eles falam de toda a congregação aqui, amados, é todo o povo que saiu do Egito, que estava preso 430 anos no Egito e saiu, que não existe um consenso teológico, mas era no mínimo 2 milhões de pessoas, ou melhor, 2 milhões de homens, porque naquele tempo contava só homem. Então era 2 vezes a quantidade de habitantes de Porto Alegre, só de homens, fora suas esposas, e provavelmente os filhos que tinham de 20 anos para baixo. Então, com certeza, tinha muito mais, tinha uns 4 milhões de pessoas, mas isso é só especulação. E aqui diz, levantou-se toda a congregação, então esse povo todo, e diz, gritou em uma só voz, em alta voz. O povo chorou aquela noite. Ah, mas pastor, você está sendo rigoroso. Só falar as coisas não tem esse poder. Amado, 10 pessoas falaram coisas que fez 3 milhões de homens, mas chorar a noite todinha. Será que afetou negativamente? O povo chorou aquela noite.
todos os filhos de Israel murmuraram contra Arão e contra toda a congregação, e disse: tomara tivéssemos morrido no Egito, por causa de alguém que não discerniu o que Deus disse e falou. Eles são grandes demais, a gente não pode atacar eles, são muito fortes. É como, amados, está acontecendo hoje. Sabe, o governo, aí as postagens, vai pagar imposto de renda, da perseguição e não sei o quê. E a gente já começa a fazer conta, vamos perder isso, vamos perder aquilo, vai fechar a igreja, vai não sei o que lá, vai, eia! Igual Caleb fez, eia! Aqueles já estavam fazendo conta de cabeça, dizendo, a gente devia ter voltado para o Egito, ter ficado lá, era melhor do que morrer nesse deserto, porque nos trouxe o Senhor essa terra para cairmos à espada, já pensando que o povo de Jericó ia matar eles. Para cairmos à espada, seria melhor voltar ao Egito, diziam uns aos outros. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com o rosto em terra perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, dentre os 12 que foram olhar, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Lembra o texto que nós começamos a palavra aqui? Retenha firme a sua confissão. Amado, vamos ser honestos, 10 contra 2, né? 10 dizendo uma coisa e 2 dizendo outra. Só 10 contra 2 já era o caso de você pensar assim, é muita gente para eu. Agora imagine 10 inflamando uma nação inteira, ameaçando levantar um outro líder. Eu estou falando sobre o nível de oposição que muitas vezes vem, amados. E aí o que é que acontece? A gente alinha a nossa fala com o que está acontecendo. O que é que eles fizeram? Mesmo diante disso tudo, da congregação perturbando, os outros 10 inflamando, Josué e Caleb disseram: a terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Tinha uma condição. Qual era a condição? Se o Senhor se agradar de nós. Você consegue entender isso? Preste atenção que tem toda uma coisa arquitetada aqui. Havia uma promessa. A gente retém a confissão da fé sem vacilar por causa de quê? O texto diz, porque quem fez a promessa é fiel. E aqui já tinha uma promessa: vá porque eu dou a vocês a terra. E agora ele colocou dentro disso uma condição. Ele disse: se o Senhor se agradar de nós. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Quando você pega Hebreus 11:6, qual é o único texto na Bíblia que fala sobre a condição de não agradar a Deus? Não crendo. A Bíblia diz, porque sem fé é impossível. E aqui ele diz, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará possuir essa terra, a terra que mana leite e mel. Pastor, mas você está só concluindo que o que ele estava falando de se agradar era que eles não fossem contra a palavra, era que eles crescem na palavra. Então veja o resto do texto. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não sejais rebeldes contra o Senhor, e não mais o povo dessa terra. Alguma coisa eu escrevi errado aqui, porque eu copiei o texto e colei aqui e ficou faltando alguma coisa. Povo dessa terra, porquanto, como pão, nós os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temas. Eles mantiveram a confissão. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que talvez você nunca tenha prestado atenção. Deus está falando de forma simples, a gente vai ajustar coisas, e a primeira dela é converter o que sai da nossa boca, é alinhar, independente do que está acontecendo fora, mas alinhar e falar a palavra. Preste atenção nesse quadro aqui. Todas as oposições que essa congregação, né, vou usar a palavra que o texto usou aqui, passou, enfrentou, de falta, de inimigos, de guerra, de tudo, Josué e Caleb também enfrentou. Você já parou para pensar nisso, que eles estavam juntos? Que tudo que veio contra toda aquela nação que saiu do Egito em direção a Canaã, tudo que aconteceu com eles também respingou em Josué e Caleb.
Agora, não entrou ninguém. Você acredita? A Bíblia diz que dessa geração não entrou um só. De 20 anos para cima, todos morreram. Com exceção de Josué e Caleb. Você já tinha parado para pensar nisso? Que tudo que veio contra eles também sobreveio contra Josué e Caleb, mas não destruiu eles. Os outros morreram e eles não, porque mantiveram a confissão da fé, não abriram mão da palavra, continuaram crendo. Alô, você está aqui? Muitas vezes, amados, a gente vai estar sentindo algo diferente. O Espírito Santo vai ministrar a mim e a sua vida para a gente encerrar com isso. Já pode ficar de pé, que eu vou só orar agora. Talvez citar um texto só, mas vou só orar. Muitas vezes a gente vai estar sentindo, sentimento é o nível mais alto de testemunho humano, natural. Mas a Bíblia não chamou a gente para viver pelo que sentimos. Mas preste atenção, que Deus está sinalizando a mim e a sua vida. Fé, só existe fé ativa com a confissão da palavra. Confissão não é tudo, mas é uma parte imprescindível. Sem a confissão não tem a fé ativa. E muitas vezes, eu disse que ia dizer essa frase para encerrar. Muitas vezes a gente vai estar sentindo algo diferente daquilo que a gente está crendo. E esse é o ponto de decisão. Vou repetir para você sair daqui pelo menos com isso. Muitas vezes a gente vai estar sentindo algo diferente do que aquilo que a gente está crendo. A gente está crendo em provisão e sentindo a falta. A gente está crendo em saúde e sentindo a dor. A gente está crendo em alegria e sentindo tristeza. Esse é o ponto de decisão. O que eu vou falar? O que eu estou sentindo ou o que eu creio? O que eu vou falar? O que eu estou sentindo ou o que eu creio? Porque o que eu vou falar vai gerar vida. Está comigo, irmão? Amém. 2 Coríntios 2,14, para a gente encerrar, eu não vou nem ler. Diz que nós temos o espírito da fé. E diz que o espírito da fé não é só crer em algo, em alguém, nem é só a sua religião. Isso é a minha fé, não. É o espírito que crê e fala. Crie, por isso falei, nós cremos, por isso que falamos. Simples assim, a mensagem de Deus para mim e para a sua vida hoje é que a gente volte para apanhar o limão que caiu da colher, que a gente volte à prática de falar aquilo que a gente crê. Está difícil as coisas? Tá, a Bíblia diz que aconteceria, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e essa é a vitória que vence o mundo, a minha e a sua fé. Deus está nos sacudindo hoje de forma desafiadora para a gente entender que mesmo se o sangue der na canela, a gente precisa falar a palavra, amados, porque disso vai depender o nosso amanhã. Eu e você, nós não podemos consertar o ontem, mas nós podemos influenciar o amanhã. Nós podemos influenciar, tem muito a se fazer, mas eu não quero lhe assustar com esse muito, eu quero dizer, comece. Pastor, mas eu tenho dificuldade de falar a palavra. Eu vou dizer isso para você, continue me amando para você ir para o céu. A gente tem muita dificuldade de falar a palavra porque a gente está cheio de outras coisas. Porque a gente está considerando outras coisas, porque a gente não tem problema de falar coisas aleatórias, né? Quero abençoar a vida de quem está assistindo aí pela internet, pedir para desligar ali.